Pai, nós, mais uma vez, nesse lugar, levantamos a voz, Senhor, para pedir que a Tua mão esteja conosco. Para que, Senhor, no tempo em que repartirmos a Tua palavra, o Teu Espírito se manifeste entre nós. Traz vida a cada palavra. Traz, Senhor, a interpretação e o entendimento da Tua vontade na manhã desse dia. Meu Senhor, não deixa ninguém fugir, se esquivar ou se esconder de um confronto contigo. Mas fala conosco na manhã desse dia, em nome de Jesus, porque nós viemos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para ouvir a Tua voz, Senhor, para estarmos junto com nossos irmãos. Torne esse tempo, Senhor, um tempo relevante entre nós, porque é justamente nesse encontro, onde de maneira congregacional nós podemos juntos louvar a Ti e receber das Tuas mãos. Faz assim, Paizinho, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho meditado sobre um tema essa semana, não sei se por conta das lutas e guerras que passamos, né? Principalmente aqui, quando a gente está passando por alguma guerra, alguma luta, a gente vai olhando e querendo aprender no sofrimento, né? Porque o sofrimento também ensina, é pedagógico, né? Ele vem por algum motivo e Deus tem proveito em tudo. Não tem nada que aconteça na nossa vida que Deus não tire proveito daquilo. Tem coisas que Ele nem aprova, porque o sofrimento nós podemos sofrer por vários motivos, né? Nós podemos sofrer porque estamos sendo provados por Deus. Nós podemos estar passando por um sofrimento por uma consequência de algo que nós fizemos e aí o resultado vai ser um sofrimento mesmo. Mas Deus nos socorre em todo sofrimento que nós temos. Amém? Então, sendo prova ou sendo consequência, o Senhor vai estar conosco em todo o caminho que nós estivermos. Porque no meio da consequência, o Senhor vai arrancar de nós arrependimento no nosso coração. Em meio à prova, o Senhor vai buscar de nós a aprovação naquilo que nós passamos, né? O salmista diz que foi bom para ele ter passado por aflições. Foi bom. A aflição, ela é pedagógica, ela nos ensina, tudo nos ensina, né? Davi diz que na angústia me deste largueza. Ninguém consegue entender o que Davi está falando, né? Como é que você tem largueza na angústia? Porque a angústia é algo que te pressiona. E Davi está falando que ele encontrou largueza, né? A melhor ilustração que eu tenho para falar sobre essa palavra de Davi no seu salmo é igual quando a gente está aí enchendo bola, aquelas bolinhas, chamam de bexiga, né? Como é que dá o nome? Essas bolinhas de festa. Você sopra a bolinha para encher ela a primeira vez, ela é resistente, ela não é? Dura. Tem gente que nem consegue encher, eu já vi gente que não consegue encher, eu fico, como é que não consegue, gente? Ter fôlego para isso? Tem umas bolinhas que são difíceis de encher. Mas quando você enche ela a primeira vez e ela esvazia e você vai encher de novo, como é? Bem mais fácil. Por quê? Porque ela ficou mais maleável. Ela deixou de resistir tanto. Então a angústia, Deus nos ensina a não resistir à sua mão, a não resistir ao processo. A gente tem mais experiência com Deus, fala, eu já passei por esse caminho, eu sei que o Senhor vai estar comigo. O coração fica mais aquietado, mais compassivo, a confiança parece que surge e aparece em nós. E nós começamos a aprender que com Deus é o melhor caminho da vida, é viver com Ele e para Ele. Acho que é por isso que Paulo fala, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque a vida consiste em Jesus. E aí acredito eu que pensando nisso,
Eu lembrei de três pessoas da Bíblia. Está lá no livro de Gênesis, né? Começa ali no 40. 3 pessoas da Bíblia que passaram por um mesmo caminho estreito, por uma mesma aflição. Por que eu comecei a pensar nisso? Porque nós vemos sofrimentos iguais e resultados diferentes na vida de pessoas. Você já percebeu isso? Sim ou não? Sim. Às vezes, eu estava aconselhando um casal, agora há pouco tempo, aquelas missões que aparecem assim do nada, né? Tem sempre um abençoado irmão que liga para você e fala assim, Cidinho do céu. Aí eu vou dedurar quem foi que ligou para mim, né? Tem uma amiga que está passando por uma dificuldade, que precisa muito que seja visitada, não sei o que e tal. Aí, bom, beleza, vamos lá. Onde é? Vamos para a luta, né? E geralmente esses são os dias que acontece da prova, do chamado ao serviço, geralmente é nos nossos piores dias. É aquele dia que você chega em casa e fala assim, hoje eu vou deitar e não tenho hora para levantar. Aí tu descobre que nem deitar você vai. Não dá nem para deitar. Aquele dia chuvoso, onde está tudo doendo, está tudo ruim, é justamente nesse dia que Deus fala assim, ó, desperta que você não está morto, não. Ainda tem disposição e fogo aí, vamos lá, vamos trabalhar, decide aí, vai ou não vai? Amados, seria lícito, né? Seria compreensível falar para qualquer pessoa, olha, não dá para ir não estou bem. Todos compreenderiam, mas o senso da responsabilidade e o dever do chamado nos leva a ultrapassar as nossas barreiras. Nós precisamos ser desafiados por Deus para ultrapassar as nossas barreiras. Sim ou não? Sim. A gente precisa. A gente precisa saber que quando nós falamos e pregamos que um mais Deus é a maioria, é verdade. Porque você só vai falar isso o dia que você estiver sozinho. E a única coisa que você tem é Deus. Aí você vai ter que falar, agora vai ter que ser a maioria, porque é eu com Deus. Não dá para correr e pedir para alguém ajudar. E aí foi nesse dia, foi bem legal, porque esse dia marcou minha vida. Eu cheguei, sentei, e a gente começou a conversar com o casal, e aí aquela pegada firme, né, da palavra, porque a gente encontra um monte de crente que não conhece Deus, e aí a gente tem que mostrar a vontade de Deus, o que Deus fala, o que Deus pensa, e vamos lá, gente, vamos lá, e vamos batendo, e vamos orando, e vamos caminhando, e quando foi já alta hora da noite, eu, no meio da conversa, falei assim, então, porque ontem, quando eu saí da radioterapia, a irmã falou assim, radioterapia por quê? Eu falei, não, porque eu tive um câncer, eu fui diagnosticado com câncer, estou fazendo uma radioterapia. Você está com câncer? É. Está fazendo radioterapia? Estou. Aí o papo mudou. Ué, como assim? Você está aqui bem? Como é que está a tua cabeça? E tu veio aqui? Enfim. Aí eu aqui, sou eu mesmo. E a senhora, pastor, como é que a senhora está quando sabe disso? Confiando no Senhor. Aí parece que tudo aquilo que a gente falou de confiar em Deus, de obedecer a Deus, de andar com Deus, encaixou de uma maneira tão perfeita na mente da pessoa que ela ficou constrangida. Sabe quando alguém olha e fala assim, eu pensei que eu tinha problema? E encontrei alguém que de fato tem problema, mas não está dando a desculpa do problema para poder andar? É tão engraçado quando isso acontece, amados. E eu comecei a pensar nisso. Por quê? Porque pessoas passam pelos mesmos problemas, pelos mesmos apertos ou pelas mesmas provas que Deus coloca na vida, mas têm resultados diferentes.
Não tem o mesmo resultado. E aí eu comecei a pensar, né? Eu lembrei que tinha um filme que eu assisti uma vez, que era 12 Homens e um Destino. Se não era 12, era alguma coisa dessa. Era perto disso. Era alguns homens e um destino, né? E eu pensei, não, na verdade, a Bíblia tem 3 homens, mas cada um com destino diferente. Cada um com destino diferente. Eu lembrei da vida de José. José do Egito. Quem conhece a história? Amém? Está no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, você não vai errar. São 7 homens em destino, já acharam ali no Google. Eu aumentei só 5, né? Mas pode... Gênesis 40, no versículo 1, né? Eu vou contar essa história primeiro antes do que aconteceu, eu falo, depois a gente lê, né? Quem conhece a história de José? Quem não conhece? Quem tem preguiça de levantar a mão? Não levantou porque está com preguiça. José é um filho de Jacó. Na sua época dessa história, seria o filho mais novo de Jacó. Um filho amado pelo pai. Eu não sei se você sabe, mas a figura de José na Bíblia é uma figura de Jesus. Ele exemplifica bem Jesus. José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, como escravo. Por quê? Porque os irmãos tiveram ciúme dele, por conta de um sonho que ele teve. Por causa de uma palavra que Deus falou com ele através de sonhos. Deus deu 2 sonhos a ele, e os sonhos mostravam que toda a família dele, tanto o pai quanto a mãe e os irmãos, se curvavam diante dele. O sonho dizia que ele iria ser proeminente no meio da sua família. E é sempre assim, porque os sonhos de Deus em nossas vidas, eles sempre causam incômodo em outros, principalmente no diabo. Sabia disso? José foi perseguido, Moisés também foi. Deus tinha um plano para Moisés como libertador do povo. Moisés também foi perseguido. Quem mais foi perseguido? Jesus. Jesus foi perseguido no ventre, lembra disso? Quando o rei Herodes mandou matar todas as crianças e todas as mulheres grávidas e as crianças, se eu não me engano, até 1 ano, porque ele queria matar o sonho. Ele queria matar o chamado, ele queria matar o plano de Deus. Toda pessoa que tem algo do Senhor na sua vida, ou que se despertou para o Senhor, ou que teve entendimento de fato do que é a vontade de Deus e quer viver essa vontade, vai encontrar oposição, dificuldades, vai encontrar barreiras, vai encontrar situações adversas àquilo que Deus falou. É justamente nessa hora que Deus começa a forjar a nossa fé. Consegue entender? Sim ou não? Olha, Deus levanta um rei sobre a terra chamado Saul. E Deus pega Saul e coloca ele para profetizar no meio dos profetas. O Espírito de Deus vem sobre Saul e transforma ele em outro homem. Mas Deus reprovou aquele homem. Ele foi reprovado. Ele foi reprovado no chamado dele. Porque ele desobedeceu, ele preferiu sacrificar do que obedecer. Mas Deus foi lá e ungiu Davi como rei. E não fez nada do que ele fez com Saul. Ele não botou Davi no meio ele não usou o mesmo caminho. Consegue entender isso? Ele não usou do mesmo artifício que ele usou com Saul. Porque Davi já anelava andar com Deus no coração dele, antes de ser chamados. Eu acredito de fato que quando Deus chamou Saul, ele queria Davi. Mas ele ainda não tinha um rei. O ofício do rei ainda não existia. Mas ele precisava tirar de Davi tudo que estava dentro de Saul. Ele tinha que ter um modelo para que Davi olhasse e falasse: eu não quero ser assim.
É Deus e os seus caminhos, e ninguém entende os caminhos de Deus. Mas Deus tem caminhos no meio do deserto, no meio do dilúvio. Deus tem caminhos que nós não podemos nunca imaginar. Os pensamentos de Deus são insondáveis, imensuráveis. Não é assim? Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto do poder de Deus. Quão insondáveis são os seus desígnios, inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? O que deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Ninguém. Nós não conseguimos entender Deus. Mas quando eu olho para o quadro de Davi e Saul, eu vejo exatamente esse caminho que Deus faz na vida de um homem para poder colocar ele segundo o seu coração. Todos nós estamos passando pelas provas do Senhor, porque tudo que Deus quer é colocar o coração de Jesus em nós, o caráter de Jesus em nós, o chamado de Jesus em nós. Nós somos aqueles privilegiados que tivemos os olhos abertos a Jesus e que agora podemos viver para Ele. Mas nós temos que estar muito atentos sobre as oposições que vão vir sobre nossa vida. Quantos me entendem? Amém? Amém? Porque vai vir prova. Você vai ser testado. Você vai ter que decidir a quem servir. Você vai ter que decidir se Deus de fato é suficiente na tua vida ou se você depende de mais alguma coisa. Então José passou por essa prova. José foi vendido pelos seus irmãos, porque primeiro tentaram matar ele, depois desistiram de matar e resolveram vender ele como escravo, para poupar a sua vida. E como escravo ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E foi escravo na sua casa. Quando você lê a história, está lá no capítulo 39, José foi o melhor escravo que aquele homem teve. Ele chegou lá, na casa daquele homem, e o governo estava sob o seu ombro, porque ele chegou e atentou a todas as necessidades daquela casa. E ele foi o melhor escravo que tinha ali, ao ponto do seu senhor colocar tudo na mão dele. Falar assim, ó, você vai administrar toda a minha casa, tudo que eu tenho vai estar aí sobre você. E José fala isso quando ele é tentado ou assediado pela mulher de Potifar. E ele fala isso, o meu Senhor colocou tudo que ele tem nas minhas mãos, menos você, que você pertence a ele. Mas aí ele também saiu no meio de uma injustiça, porque a mulher caluniou ele, assediou e não conseguiu o seu intento, e caluniou ele dizendo que ele tinha assediado ela, e ele foi preso por causa disso. Tem hora que a gente se vê assim na vida. Quem já viveu ou já teve a impressão e falou a seguinte frase, eu caio de costa, quebro o nariz. Parece que tudo que eu faço não dá certo. Parece que tudo que eu quero fazer pode piorar. Parece radioterapia. Não tem uma notícia boa, só ruim. Né, Gabi? Eu chego lá, só tem notícia ruim. Eu até falei isso para o médico, não tem uma notícia boa não, só ruim. O dia que acabou, ele falei, bom, acabou, graças a Deus, não vou mais sentir essas coisas. Né? Não, vai durar ainda 30 dias. Eu falei, legal. Tem uma notícia boa não, parceiro? Dá uma notícia boa aí que a gente está precisando ouvir. Mas é assim, amado. Às vezes, o céu cerra sobre nós. Às vezes as possibilidades se acabam. Às vezes parece que você não vai conseguir sair do lugar onde você está. E pasme, pode piorar. Porque José era escravo, injustamente que foi vendido pelos seus irmãos. Aparece uma maluca endemoniada. E agora ele se torna o quê? Presidiário. Ficou preso. Estava ruim, piorou.
Era escravo, já estava legal, porque era aquele escravo com mordomia, tomando conta de tudo. Mas agora é o quê? Presidiário. Agora está preso mesmo. Eu vou ilustrar isso melhor para você. Você está estudando para se formar. Parece que você está escravo do estudo. É difícil passar pelas provas da vida e pegar o diploma. Aí você pega o diploma e arruma um emprego. Aí você descobre que você está numa prisão. Porque agora tem alguém que manda em você, você tem compromisso que você não pode faltar. A escola você faltava, né? Mas aí a prisão não pode. O trabalho não deixa você faltar. Se faltar, você vai ser descontado, você perde o emprego. E alguém começa a se sentir que tudo aquilo que fez acabou que não deu muito resultado na vida. Mas tem outro, quer ver outro que eu vou te contar? Você é filho, está em casa, na tutela dos teus pais. Aí você acha o quê? Eu estou preso na casa do meu pai, que aqui eu só faço o que ele manda. Sou um escravo aqui. Mas aí você se torna adulto, né? Acaba a fase free da vida. Aquela primeira fase, que o primeiro mês você não paga é free, aí tu bota o cartão de crédito lá, mas depois do primeiro mês começa a cobrar. Acabou a fase free, agora você tem que trabalhar para se sustentar. Aí você começa a entender que você entrou de fato numa prisão, que eu preciso chegar no horário do trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, não tem mais como fugir. Mas pode ser diferente também, você é solteiro. E solteiro, você acha que é escravo da solteirice. Tem gente que acha que até ser solteiro é doença. Ou tem gente que acha que é uma laranja cortada na metade, ou um pé só do sapato que falta outro pé. Mas Deus não fez o casal de uma vez só, fez ou não? Ele fez o homem, depois a mulher ele tirou da onde? De dentro do homem. Não foi assim? E quando você olha para a Bíblia, tem gente que é solteiro mesmo. Escolheu por opção ser solteiro. Paulo, inclusive, quando fala sobre o solteiro, ele fala assim: eu tenho cuidado de vocês, eu queria que todo homem fosse como eu, que não tivesse mulher. E eu não falo isso para enlaçar vocês, eu falo isso com cuidado de vocês. Por quê? Porque o solteiro cuida do que agradar a Deus, e Zé finir, mais nada. Mas o homem casado cuida das coisas dessa vida com que é de agradar a sua esposa. E a mulher casada cuida das coisas dessa vida com que agradar o seu marido. E aí você saiu da escravidão e entrou numa prisão chamada casamento. Porque o Senhor disse que aquilo que Deus juntou não separe o homem. E aí você acha que está preso, porque tem gente que casa e fala assim: eu casei errado. De vez em quando alguém fala isso para mim. Eu falo: mas vem cá, fizeram aquela pergunta para você? É por livre, espontânea vontade. E aí eu, quando faço casamento, eu boto um tempero amado, eu falo que você persiste na ideia de se casar com essa pessoa. Qual foi a tua resposta? Sim. Então, você escolheu. Sim ou não? Escolheu. Agora, mudou o status quo. Porque antes você só agradava a Deus. Agora, para agradar a Deus, você tem que passar pelo teu marido, ou você tem que passar pela tua esposa. E agora Deus tem palavra separada para o marido e para a esposa.
Porque ele tem uma vontade estabelecida para a mulher casada e ele tem uma vontade estabelecida para o homem casado e ele não muda. Aí você acha que você está numa cadeia. Estou preso. Estou preso agora até que a morte o separe. Vai, filho. Vai provando do Senhor, porque como eu falei no começo, mais Deus é a maioria. Eu quero falar que essas dificuldades da vida que nós passamos, essas provas que nós passamos, essas angústias que nós passamos, ela tem uma finalidade de formar em nós aquilo que Deus quer. Ele quer tirar nós mesmos de dentro de nós, os Saús que existem dentro de nós, para que se apareçam os Davis. Ele quer transformar o que nós somos. Consegue entender isso? E aí eu peguei o exemplo de José, porque José, quando foi preso, olha, amados, ele se tornou administrador da cadeia. E quando alguém pensa em administração, parece que quando fala de José, qual seria a administração? Não seria financeiro? Porque José era um bom administrador financeiro, que foi o conselho que ele deu lá para o faraó. Mas na cadeia não tinha dinheiro não, filho. Na cadeia tinha o quê? Trabalho. Na cadeia ninguém vende nada, ninguém compra nada, pelo menos lá, né? Na nossa hoje vende e compra, mas lá não. Lá era trabalhar, era cuidar do ambiente, era cuidar dos presos. E José passou a ser o imediato do carcereiro-chefe lá. Melhor ler o texto, né? Senão... Ele, como conselheiro, estando tudo sobre o cuidado dele na cadeia, ele passa por um episódio muito interessante. Abre aí a tua Bíblia. Em Gênesis 40. Essa foi a minha introdução. Passadas essas coisas, eu estou na versão NAA, tá? Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisses, e por algum tempo estiveram na prisão. Bom, esses oficiais de Faraó foram presos, porque eles ofenderam o rei. Chegaram no cárcere do rei, eles foram colocados ao cuidado de... Esse é o cara que está preso injustamente, porque foi vendido como escravo, também injustamente pela trairagem dos seus irmãos, e porque Deus deu um sonho para ele que um dia a vida dele iria ser maior do que do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Falando de casamento, a gente sempre pensa nisso, né? Tem uma música, Atilano Muradas, que diz que casamento, ele é só seu, não tem que ser igual nem do teu pai, nem da tua mãe, nem de ninguém. Casamento é seu. A sua vida também é única. Ela não tem que ser igual do teu irmão, dos teus amigos. Não tem que ser igual de ninguém. Nós somos pessoas singulares. Deus tem um plano na vida de cada um e o plano não é o mesmo. Deus deu dons e habilidades para cada um de nós e não é o mesmo que o outro. A gente não precisa ficar olhando como é que o outro equilibra o prato, a gente tem que equilibrar o nosso prato. Consegue entender isso?
Porque Deus ele é particular. Ele nos conhece como somos, ele conhece a nossa estrutura. Você já parou para pensar que Deus usa de formas e maneiras diferentes para falar com pessoas? Sim ou não? Deus usa de formas diferentes para falar. E quando você conversa, está no meio do relacionamento, do discipulado, você entende que aquela pessoa de fato ouviu Deus, mas na maneira que ela consegue compreender. Que Deus fala. Vai ser assim na África, na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil. Deus é individual. Você tem uma maneira de se relacionar com Ele. Amém? Se você ainda não tem, procura ter. Porque se você orar de acordo com o que você viu alguém orando, porque aquela oração vai ser ouvida daquele jeito, Deus não vai nem te ouvir. Deus não vai nem te ouvir. Deus fala da maneira que Ele quer e da maneira que você entenda. Amém? Às vezes pode ser através de uma dor. Você vai entender. Às vezes através de um abraço. De um carinho. Tem umas coisas engraçadas com Deus que na hora que você acha que vai tomar aquela varada que vai te deixar mancando 10 anos, igual Jacó, a vida toda, Ele te abraça e fala, te amo. E te quebra inteirinho. Era melhor, e tu fala, era melhor me dar uma varada. Era melhor me bater. Meu filho bateu meu carro uma vez, tinha acabado de chegar da oficina, né? Lanternagem, pintura. Teve uma época que a gente fazia isso, né? Para o carro ficar bonitinho. Né, Durval? E aí chegou lá da oficina do Eliseu, parou na porta, Eliseu, era um dia de comunhão lá em casa, final de semana. Um Passat Pointer. Nossa! E aí o Eliseu entrou, estava rolando um churrasquinho, piscina, galera lá em casa. Aí meu filho Neto é ótimo, né? O nome dele é porque tem o mesmo nome que eu, Netinho, que a gente chama. Vou botar o carro para dentro. Na hora de entrar, a lateral ficou toda na porta do portão da garagem. Foi aquele tumulto, juntou todo mundo, os irmãos, cara, teu pai vai te matar, e ele já branco. Aí me chamaram lá, cara, vem aqui fora, vem, calma, fica calmo. Já estava assim, eu falei, gente, eu pensei que tinha morrido alguém. Eu tinha um cachorro que era meio sem vergonha, um pastor alemão que de vez em quando mordia criança, eu já pensei numa desgraça. Aí quando eu cheguei lá, era o carro batido. Mas na hora eu lembrei que eu fiz a mesma coisa com o carro do meu pai. E aí eu olhei assim, olhei o carro, olhei para o Eliseu, que era o mecânico. Falei, Eliseu, acho que você vai ter que levar de volta, que não ficou bom não. E voltei. E não falei nada com o Neto. Ele falou que ficou numa expectativa, mais de um ano, esperando apanhar. E isso a gente conversou agora, há pouco tempo. Ele falou, pai, todo dia eu pensava assim, vou falar pro meu pai, pai, me bate logo, porque eu não aguento mais. Foi pior do que ele ter batido. Um abraço. Que às vezes, olha, tem conserto. Foi só um deslize. Dá para acertar. Não teve dolo. Foi na intenção de fazer certo. Deus age assim também com a gente, não age? A gente fica esperando ganhar aquela borrachada e aí ganha um afago, um carinho, um abraço. Aí quebra mais a gente, porque a gente fica se sentindo devedor. E começa a olhar e vendo, cara, como esse Deus me ama. Como Ele é amor. Não tem como não viver para Ele. Quantos me entendem? Amém? Então José, o comandante da guarda, deixou os cuidados de José para que servisse por algum tempo e estivesse na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado.
o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encerrados ou encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eu tenho uma semana que eu estou meditando nesse texto. A gente está ministrando um curso aí, chamado Guiados para Guiar, né? E o curso vai mexendo com a gente, né? Que a gente vai olhando o nosso ofício, a nossa visão, como a gente tem que fazer as coisas. E eu me deparei com esse texto. E eu fiquei pensando nessa sensibilidade. Para pensar, alguém que está preso injustamente. E aí eu estou falando aqui de José, mas eu estou falando de você que é estudante, que é solteiro, que é casado. Você que está passando, está desempregado, está trabalhando. Eu estou falando da tua angústia, das tuas aflições, do teu aperto, da tua prova, do lugar onde Deus está te colocando, porque Ele está querendo trabalhar contigo. Ele está querendo arrancar de você o que está ruim, Ele quer que o melhor fique, porque Ele tem uma intenção, Ele tem um sonho, Ele tem uma vontade que já está estabelecida antes da fundação do mundo, e Ele quer ver isso acontecer na tua vida. E esse cara chega na cadeia, preso, e olha para aqueles que colocaram debaixo da guarda deles, e tem a sensibilidade de se importar com aqueles que ele está cuidando para fazer de maneira perfeita. E ele percebe que eles estão com a cara triste, ele sabe que aconteceu alguma coisa. Quem não está triste na cadeia? Fala para mim. Qual é o dia que ele chegou na cadeia e encontrou alguém alegre, feliz? Principalmente nessa cadeia. Eu não estou falando da de Paulo e Silas, não. Estavam lá por causa do nome de Jesus. Eu estou falando dessa, onde está lá aqueles que foram injustiçados, presos injustamente, ou culpados foram presos porque fizeram alguma coisa errada. Qual é o dia que você chega lá e encontra eles alegres? E José teve a sensibilidade de se preocupar com eles, de querer cuidar deles, de saber por que eles estavam tristes, o que daria para fazer para cooperar com a vida daqueles homens. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você cruza por dia? Eu não vou falar quantos vocês cruzam por dia, não. Vou falar com as pessoas que convivem com você dentro de casa. Qual foi o dia que você olhou para o teu filho, para a tua esposa, para alguém, com a sensibilidade e a responsabilidade que você tem, porque Deus te colocou ali com um propósito, né? Se você é esposa, você está ali para poder cuidar do teu marido, né? Para estar na mesma missão dele. Se você é marido, você está ali para santificar aquela mulher, para entregar ela a Cristo. Se você é pai, você está ali para ensinar o teu filho a aprender a andar com Jesus e ser um discípulo de Jesus sobre a terra, não é assim? Se você está namorando, se você está trabalhando, se você cruza com alguém, se você tem um amigo, qual foi o dia que você teve a sensibilidade de olhar para a pessoa e no olhar você saber que ela não está bem? Porque só tem esse olhar quem não está preocupado consigo mesmo. Nós vivemos num tempo onde o egoísmo impera, onde cada um só olha para si mesmo, para o seu umbigo, onde cada um só olha para os seus problemas, onde cada um está vivendo porque está dando resposta para as ofensas que recebeu.
Para alguém que te desagradou, aí você fecha a cara e não olha mais para ninguém, as suas respostas são ásperas, são ácidas. A tua vida é um mar de fel, não sai virtude, não sai beleza, não sai gratidão a Deus, não sai desejo de contribuir com a vida de alguém. Parece que falta em você, você não consegue ver o que você tem, que dá para você contribuir. Porque José, embora estava na maior prova da vida dele, e ele vai falar isso para o carcereiro, eu estou aqui porque eu sou um hebreu, porque eu estou aqui porque fui injustamente vendido como escravo pelos meus irmãos, e estou nessa cadeia injustamente preso aqui. Mas mesmo assim ele tem a sensibilidade de olhar e perguntar para aqueles homens: por que o teu rosto está triste? Por quê? E eles falam: nós tivemos um sonho. Pensa numa palavra que podia fazer de José encerrar aquela conversa naquela hora. Porque na hora que o cara fala para ele: nós tivemos um sonho, ele poderia ter falado: nem fala para mim, porque foi por causa de um sonho que essa desgraça toda aconteceu na minha vida, eu não quero nem saber desse troço chamado sonho. Vai sonhar para lá. Sonhar é uma desgraça. Aqueles que têm um coração azedo respondem assim. Quem acha que seu casamento está mal e alguém fala de casamento? Tem uma coisa chamada aí chá de lingerie, chá de não sei o quê, que às vezes, irmão, é um problema para o casamento. Porque tem um monte de irmã que chega ali e fala assim: ó, vai se acostumando, prazer não existe. É porque a vida dela é um fel. E aí cada um começa a falar da sua desgraça. Quando a pessoa passa dali e casa, nem diz para mim que casou errado. Pô, tanta gente falou o contrário. E quando é despedida de solteiro lá, que tá o cara lá, ó, tu vai para cadeia agora. A vida acabou. Agora é prisão domiciliar. Tem liberdade só de sair para trabalhar. Não é assim? Aí vai alguém depois disso falar de casamento, o coração está cheio de fel, qual é a resposta que dá? De Deus, do que Deus pensa, do que Deus acha. Não está pensando nisso, não está nem aí com o que Deus está pensando, está olhando só para os seus problemas. José era para falar isso, o sonho, meu irmão, morre, mas não sonha não, dá o maior problema. Mas a palavra de José é contextualizada biblicamente. Acaso as interpretações dos sonhos não vêm de Deus? Me conta o sonho. Um coração que está firme, que sabe que Deus cumpre os seus propósitos, que sabe que aquele sonho que ele teve, embora ele está passando por o maior problema da vida dele, o maior aperto, a maior angústia, Deus vai se manifestar e vai ser fiel. Amém? Pode falar como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e se manifestará. A vida pode estar em desgraça, mas o meu Deus está vivo. O meu sofrimento não está oculto aos olhos dele. Ele não está alheio a tudo que está acontecendo, porque o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono e reina soberanamente. Nada sai do seu controle. Nada sai das suas vistas. Não há nada que ele não tenha um propósito, não há nada que ele não possa fazer. Inclusive,
A palavra nunca e sempre só se aplica a Deus, não se aplica a homens. Homens nunca podem falar, nunca vou fazer isso ou nunca fiz isso. Ou sempre vai ser assim. Nunca. Essa palavra não se aplica a homens, só se aplica a Deus. Amém? Deus nunca vai pecar, Deus sempre vai ser bom. Isso aí você pode falar sem errar. Fora disso, não use. Não ouse falar. E é justamente no ofício de Deus, na fé de que Deus faz, na confiança no Senhor, que José ouve aqueles sonhos e interpreta os sonhos. Ele olha para o padeiro e fala: bom, acabou para tudo. O teu sonho diz que daqui a 3 dias tu vai morrer. E tua cabeça vai ser pendurada, e as aves do céu vão pousar nela e vão comer. Mas ele olha para o copeiro do rei e fala assim: daqui a 3 dias você vai ser restituído ao teu cargo. E quando você chegar lá, lembra-te de mim. Esse é o desespero de alguém que quer sair daquele momento e acha que um homem pode te ajudar. Quem é que acha que o homem não pode ajudar a gente? Sim ou não? Quem acredita que precisa ter um bom plano de saúde, porque é o que vai fazer você ter saúde? Quem não tem plano de saúde está ferrado. É difícil depender do SUS, mas a confiança está no Senhor. Amém? Porque Deus define o dia da morte. Quem não espera por um salvamento humano quando está passando por um problema? Sim ou não? Quem não procura primeiro o pastor, o discipulador, alguém para orar e dar uma palavra e nem orou para Deus ainda, nem perguntou o que Deus quer? Quantos vivem assim, que não estão nem aí com Deus, porque a vida comunitária já afastou essa pessoa do próprio Senhor da vida dela? Quantos só oram quando chegam num momento como esse, que aí a gente tem que orar e ora, e às vezes eu estou orando e está pensando em outra coisa aqui. Vamos orar? Vamos embora. E quando a gente começa a orar, começa a pensar: eu deixei meu carro, não botei no estacionamento. Vai dar ruim. Não está nem contigo na oração. Quantos estão longe de Deus, amados? Perdidos. Que o primeiro socorro não é o Senhor. Não é o Senhor. O meu papai, no dia que faleceu em Cristo, Deus me falou que ele ia morrer, eu estava em Vila Velha, eu voltei só para vir para me despedir dele, que foi o que o Espírito Santo falou comigo. Só vou esperar você chegar para se despedir dele. E é uma história longa, depois, se vocês quiserem, eu conto para vocês como foi a história minha com meu pai. Eu não desisti do meu pai até que ele se converteu e morreu em Cristo. Mas ele estava dentro de um hospital, do melhor hospital na época, chamado Copador, sentado sendo consultado pelo médico, e teve uma parada cardíaca e deu. Para que ninguém diga: puxa, se tivesse corrido e chegado a tempo no hospital, salvava a vida dele. Ou se não fosse no UPA, se tivesse um plano de saúde, não tinha morrido. Porque a gente atribui as fatalidades da vida às faltas humanas. Mas quem define a nossa vida, os dias e conta eles, é o Senhor. Ninguém morre na véspera. Ninguém. Deus conta os nossos dias e escreveu a nossa história nos livros, que vão ser abertos no último dia. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Nós precisamos voltar ao eixo do Senhor. A gente precisa disso. E aí José fala: quando estiver diante do rei,
Lembra-te de mim, porque eu estou aqui injustamente, tive um sonho, me venderam, me caluniaram, estou preso agora, coitado de mim. E aí aumentou 2 anos o tempo dele. Dois anos depois, o que acontece? Faraó tem um sonho. Na verdade, 2 sonhos. Que ninguém pôde interpretar. Porque a interpretação dos sonhos vem de... Só quem tem o Espírito de Deus podia interpretar aquele sonho. E o José que estava lá na prisão, o Espírito de Deus era com ele. Porque ele não estava lá se lamentando, não estava lá ácido, não estava lá amargurado, não estava lá colocando a culpa nos outros. E ele bem podia fazê-lo. Ele estava lá vivendo para o Senhor, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Firme e constante na fé em Deus. 3 homens, cada um com destino diferente. Eu quero falar que a angústia que você passa, o aperto que você está passando, a prova que está vindo sobre a tua vida, as injustiças que você está vivendo, os desacertos que você está vivendo, as traições que você está sofrendo, elas podem matar você. Você pode sair desse lugar para a morte, e ela pode ser tanto física quanto espiritual. Eu quero te falar que a espiritual é mais fácil. Porque às vezes você já está morto dentro da prova. Se você perdeu a sensibilidade de olhar para quem está do teu lado e perguntar por que você está triste, se você parou de se preocupar com o outro, você já morreu. Só estou te dando uma dica. Hashtag fica a dica. Você já morreu e não viu. Amém? Você pode sair disso tudo e tornar-se a mesma pessoa que você era, que foi o caso do copeiro. Não mudou nada. Não existe coisa pior na vida do que Deus nos colocar numa prova e a gente sair dela sem ter aprendido nada com ela. A pedagogia de Deus não serviu para nada em você. Não tem coisa mais horrenda da vida do que isso. Porque é sinal que você está surdo, cego. Como Jesus falou para uma igreja, você é pobre, cego, miserável e nu. Mas eu quero falar para você, em nome do Senhor Jesus, você pode sair daí para governar sobre todas as coisas. Governar sobre os teus sentimentos, governar sobre uma nação, governar sobre tua família, governar onde Deus te colocar para que você desponte. Você pode sair daí para reinar em vida, porque essa é a proposta de Deus para nós. Reino sacerdotal. Pedro fala isso na sua carta, 1 Pedro, porque vocês são nação santa. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Amém? Você pode sair para ser esse propósito que Deus criou da tua vida, como você pode morrer, ou você pode continuar sendo a mesma coisa que você é. A decisão é tua. Porque não há ninguém que passe provas diferentes um do outro aqui. A pedagogia de Deus é exatamente essa. Ele é pedagógico, mas ele usa da mesma pedagogia. E uma das coisas que nos ensinam na vida é o sofrimento. Amém?
Jesus, segundo Hebreus fala, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. O sofrimento ensina. Ensinou a Jesus, o nosso Senhor. Tem que nos ensinar também. Aprenda no seu sofrimento. Amém? Para que Deus te tire dele para reinar. Não permita ser a mesma pessoa e não permita morrer no processo. Se levanta, em nome de Jesus.